palavra e há uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que você possa ser edificado. Pastor Camargo, com a oportunidade. Meus amados, a paz do Senhor. Vamos para o livro de 1 Reis. Vamos chegar no capítulo 19 e vamos ler o verso 15 e o verso 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 15 e o verso 16. Deus abençoe os irmãos. Eu estava falando com o pastor Netinho que hoje essa semana, fazem 7 anos que eu venho aqui. Na semana do trabalho dos dias, 7 anos, mas eu escolhi só 8, né? Mas fazem 7 anos que nós estamos assim, demonstrando uma parte da nossa gratidão pela igreja de Blumenau, em Blumenau, pela gratidão que eu tenho ao pastor Netinho, ele sabe disso, à sua família, por ter me ajudado a chegar onde eu cheguei. Devo muito a Deus e ao pastor Netinho, e eu não tenho condições de não vir aqui na semana, mesmo pregando ou não os leões, não há pregando eu venho, não pregando eu venho de nenhum jeito. É demonstrar a minha gratidão, pastor Adão, que sempre me recebe, e a gente sempre tem vocês no coração. Uma outra notícia boa, os beneficios aqui da igreja de Blumenau, só faltam 4 meses para terminar o pagamento da casa que eu comprei. De 18 meses financiados, só falta 4. E dia 31 de julho eu pago a última parcela. Aí eu quero ver se a gente vem aqui fazer uma churrascada na casa do pastor Adão, e eu estou trazendo isso porque vocês me ajudaram naquela Santa Ceia do ano passado, quando nós vimos aqui no sábado. Estou metido uma força muito grande e hoje a gente saímos do Oliveira já estamos morando na casa, só falta 4 meses para ela passar de vez para o meu nome, vou botar o nome da esposa, né? Que a gente vive o ano, então é melhor colocar o nome da esposa. E eu agradeço a Deus pela ajuda que vocês têm dado a nós. É por isso que eu não tenho como. Eu recebo convites nessa semana, mas eu não consigo dar para ninguém se não for aqui. E alguém perguntou uma vez assim para mim: e quando o pastor Niltinho mudar? Aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dividir a semana, né? Os 2 primeiros dias em Blumenau, quem tiver, e depois nós vamos para um ele vai estar também. Aí alguém me perguntou se quando for o pastor Adão, aí a gente vai dividir a semana em 3, tá? Mas não podemos deixar, pois eu tenho uma gratidão muito grande aos irmãos. Vamos estudar as escolas de Deus na vida do profeta Elias, ok? Capítulo 19, verso de número 15 diz assim: disse-me o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nisi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos ser assim. Nós vamos estudar essa noite sobre as 4 escolas de Deus na vida desse grande homem de Deus chamado Elias, esse profeta que revolucionou o seu contexto, a sua época. Amados,
existem 3 grandes capítulos que estão inseridos na biografia de Elias e são fundamentais para nós. O primeiro grande capítulo que está inserido na biografia de Elias é o capítulo 17 de 1 Reis, quando Elias surge no cenário, ele já surge profetizando. O segundo grande capítulo na história de Elias é o capítulo 18, é o capítulo onde Elias está no Carmelo, pedindo a Deus fogo para envergonhar os profetas falsos. O terceiro grande capítulo na história de Elias é o capítulo 19, que por sinal trata-se aqui da última escola de Deus na vida desse homem, que é a escola do deserto, que é a escola da solidão e que é a escola do desespero. A primeira grande escola de Deus na vida de Elias nós chamamos a escola do Querite. A segunda grande escola de Deus na vida de Elias nós chamamos de escola de Serepta. A terceira grande escola de Deus na vida de Elias nós chamamos a escola do Carmelo. E a última grande escola de Deus na vida de Elias nós chamamos a escola do deserto. Na primeira escola, que nós chamamos de escola do Querite, Elias vai aprender a lei da dependência nessa escola. Na segunda escola, que nós chamamos de escola de Serepta, Elias vai aprender que do pouco Deus faz muito. Na terceira grande escola de Deus, que nós chamamos a escola do Carmelo, Elias vai aprender o valor da unidade, que Deus só opera e age quando há unidade. Na última grande escola de Deus na vida de Elias, ele vai aprender exclusivamente a lição de que quando Deus investe na vida de alguém, ele não abre mão desta pessoa. Então vamos aí analisar de forma laconizada as 3 primeiras escolas e dar uma ênfase maior na última escola, que é a escola do deserto. Amados, a primeira escola de Deus na vida de Elias está no capítulo 17 de 1 Reis, quando Elias surge e Deus olha para Elias e manda o mesmo abrigar-se ou esconder-se junto ao ribeiro de Querite. Todo mundo sabe, eu sempre digo, a palavra Querite no hebraico significa charatz, a tradução, melhor dizendo, é charatz, conteúdo. E o significado desta palavra do hebraico para o português significa colocar no tamanho certo. Mas nessa escola do Querite, Deus vai provar para Elias a lei e a lição da dependência. Por quê? Porque nessa escola ele vai viver só. Deus diz assim: esconde-te, e o termo no hebraico para esconder significa preparo. Então Deus vai preparar Elias no ribeiro, junto ao ribeiro de Querite. O verso 6 diz que Deus vai ordenar os corvos que tragam o alimento, o pão e a carne para Elias. Então nessa escola Deus vai provar para Elias que a vitória vem de Deus. A dependência é fundamental. Se nós estivermos dependendo de Deus, Deus não vai nos envergonhar. Pelo contrário, Deus vai suprir as nossas necessidades. O que mais deixa Deus triste, amados, é quando a igreja, quando eu e você não entendemos essa lição valiosa da dependência, porque Deus é um Pai que cuida dos seus filhos. Deus é um ser que gosta de abençoar a nossa vida, nos guardar, nos proteger, provar para nós mesmos que Ele é o Senhor, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz. Era para você já ter dado glória a Deus o que Ele faz, mas tudo bem. Provar para mim, para você, que Ele tem, Ele realiza, Ele age, Ele opera. Deus, Ele prova para Elias que ninguém impede, que não há obstáculo. Quando Ele chama alguém, se responsabiliza.
Quando Ele vocaciona, Ele supre. Quando Ele chama, Ele guarda. Então essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai cuidar de ti, vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de ti. Porque nós dependemos exclusivamente de Deus. Vejam bem a ideia, pastor Lentinho, a ideia de Deus. Deus diz assim: esconde-te. Aí Ele diz: eu vou mandar, eu ordenei, quero dizer, os corvos. Aí os corvos vão levar carne, que é proteína, carboidrato, pão e carne, carne e pão. Quer dizer, quando Deus cuida, o camarada passa bem, não é? Aí ele está comendo carboidrato, está comendo proteína, ele está bebendo do ribeiro. Quer dizer, Deus está dizendo para Elias que ele não precisa se preocupar nessa área, porque quem vai suprir essa área é Deus. Não, você não entendeu. Você não entendeu, era para você ter dado glória a Deus. Deus disse assim: te prepara, vai orar, vai ler, vai pesquisar e deixa o alimento comigo. Nessa área você não se preocupa, não vai te faltar nada. Aleluia, é a lei da dependência. Os amados, é interessante, irmãos, que eu estou agora numa sequência de estudo dos profetas menores, estou amando estudar e até pregar nos profetas menores, porque parece uma narrativa muito cansativa, mas é uma narrativa muito produtiva. Acho que eu comecei a exaurir mensagens do livro de Ageu, que o livro de Ageu só tem 2 capítulos, mas são versículos extraordinários. E o Ageu, pastor, ele profetiza no capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, são as 2 profecias mais lindas de Ageu. E são o verso 8 do capítulo 2, nós usamos sempre na hora dos cultos, não é? Na hora de tirar a oferta. Quando Ageu diz assim: ó, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz no verso 9: a glória, a palavra glória ali no hebraico é a história, né? A história dessa segunda casa será maior do que a primeira. Aí ele diz assim: ó, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz. Aí diz o Senhor dos Exércitos. Então ele não era Ageu que estava falando, era o Senhor que estava falando através de Ageu. E só para o irmão ter uma ideia, a palavra Ageu no hebraico significa festa ou festivo, né? Mas quando Ageu diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, essa profecia de Ageu, ela só é entendida quando se lê o capítulo 1 de Esdras. Se não ler o capítulo 1 de Esdras, não dá para entender o que Ageu falou. Porque Ageu andava no logradouro, Ageu andava nas ruas dizendo assim: minha prata, meu ouro. Mas essa profecia só é entendida quando se lê o capítulo 1 de Esdras. Porque lá no capítulo 1, Ciro libera o povo, e o povo voltar para o cativeiro, com a promessa de mandar ouro e prata para eles reconstruir o templo. Ele promete, é só ler na sua casa aquilo, não. É só ler na casa que você. Ele prometeu, só que ele não cumpriu como deveria cumprir. Aí houve uma ruptura, e quando o povo se animou para reconstruir, faltava ouro, faltava prata, faltava dinheiro para comprar. Aí o povo desanimou. Aí Deus levanta Ageu e diz assim: Ageu, diga para o meu povo parar de confiar em si, parar de confiar no homem, parar de confiar. Diga para o meu povo que a prata é minha e o ouro é meu. Levante a sua mão e receba uma vitória de Deus. Mas eu não posso me deter, porque eu vou pregar sobre a última escola. Então, depois da primeira escola, Elias aprendeu a lição da dependência. Diga comigo: lição. Diga após mim: lição da dependência. Então, vamos para a segunda escola, escola de Seré. Nessa escola, Elias vai aprender que do pouco, olha que coisa linda, glória a Deus. Elias vai aprender que do pouco Deus faz muito. Porque geograficamente ele vai andar nos 140 ou 160 km.
O código de Ética, o código dos judeus, um dos códigos chamado código de Ética, diz que o judeu não negava para judeu, então por isso ele pediu água, resumindo, a mulher foi buscar. Quando a mulher vai buscar água, ele diz: aproveita, faz bolo, faz pão. Aproveita, faz bolo, entendeu? Faz pão, faz bolo, faz pão. Não entendeu ainda? Quando tu não entendeu, eu vou ficar no pão no bolo. Faz bolo, faz pão. Não entendeu ainda? Ele está mal acostumado, porque ele está vindo de uma escola que corvo traz pão e carne. Aí ele chega na casa da mulher, a mulher está pegando gravetos ali. Ele pede água. Quando ele pede a comida, a mulher olha para ele e diz assim: ô forasteiro, não sabes tudo o que está acontecendo? Está uma crise terrível, está uma crise, não chove. E se ela soubesse que na frente dela estava o responsável da falta de chuva, porque no 17 foi ele que profetizou que não ia chover. Então na Bíblia não é, Aí ele vira e diz: é verdade, eu estou vindo lá no Querite, secou o ribeiro, mas faz bolo. Ela disse: não tenho. Aliás, o que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer o bolo para mim e para o meu filho. Ela tirou o profeta da jogada. Para mim e para o meu filho, vamos comer e depois vamos morrer. Só que quem vive, quem já passou pela escola da dependência, não admite isso. Elias olha para ela e diz: não, você vai fazer primeiro para mim, porque assim diz o Senhor para ti, que a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija. O que é interessante é que não acabou enquanto não voltou a chover. Ela tirava e não acabava, ela colocava e não acabava, ela tirava e não acabava. Elias está aprendendo e ensinando para aquela mulher que do pouco Deus faz muito, do nada Deus já faz. Imagine tendo alguma coisa para ele fazer. Você não entendeu? Porque do nada ele já faz. Quando a Bíblia diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João no capítulo 1 do Evangelho diz que no princípio o verbo estava com Deus. É interessante que há 3 palavras na Bíblia referente à palavra princípio. Ao princípio do Evangelho de Marcos, que é o começo do Evangelho. Ao princípio que Deus criou o céu e a terra, e ao princípio do verbo. Quando lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia está dizendo que desde o princípio começa o céu e a terra. Mas João, lá na frente, ele vai falar de Deus antes desse princípio. João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e tal. Que significa dizer que antes desse princípio que nós entendemos, Deus já existia. Deus já existia. Deus já existia. A Bíblia começa a revelar para nós o Deus do princípio da criação. Só que nós cremos no Deus que é antes daqui. Ele é muito antes desse princípio. Aí o que ele faz? Ele pega uma matéria, uma recriação, faz, cria. Então Elias está dizendo que se tem, ele vai multiplicar. Se não tem, ele vai fazer alguma coisa. Porque o nosso Deus é grande. Outra coisa é que quando Jesus pega, eu vim estudar, eu vim ensinar, eu vim pregar. Mas esse negócio de pregar está na boca feia da gente. Quando me lembrei de um negócio aqui, quando o banco de pães, né? Os 5 pães e 2 peixes, aquele garoto que foi atrás lá na mensagem de Jesus. Hoje o pessoal reclama que demorou muito pregando, mas só que Jesus pregava, não era brincadeira, não, demorava. O sermão da montanha, você acha que foi só no dia? Você acha que o sermão da montanha foi pregado só no dia? Você engana, Jesus pregava andando. Jesus pregava subindo o monte. Jesus pregava descendo o monte. O rapaz disse: não, eu vou levar uma comida porque não vou perder nada. A mensagem do Nazareno. As palavras de vida eterna, né? E quando, depois que Jesus pregou e viu que a multidão estava cansada, você
disse: olha, vocês têm que dar de comer para esse povo. Aí o povo ficou, no grupo de Jesus tinha um discípulo que era muito cheio de números. Ele estava dando 4, 2, Senhor, se tiver 200 denários, vai comprar. E se tiver, tem outro comprar. Já cortou. Aí Jesus disse: não deixe comer vocês, já é esse povo. De repente aparece um jovem, verso 6, capítulo 6 de João, diz: eis aqui um moço que tem. Aí entrou o discípulo matemático: mas 5 pães de peixe não dá para ninguém. Aí Jesus disse: sabe por que não dá? Porque está na mão errada. Vai entender? Quando pouco está na minha mão, não dá para nada. Quando pouco está na minha mão, não dá para nada. Aí Jesus disse assim: vamos mudar o quadro. Passem para minha mão. Para você pegar agora, estão passando para a mão dele. Colocaram na mão dele. Aí o negócio começou a mudar. Ele levanta os olhos ao céu e diz: eu te agradeço. Ele agradece não a multidão de pães e nem a multidão de peixes, mas ele agradece o pouco do pão, os peixes que ele tinha. Sabe, ele aprendeu assim. E quando a gente agradece a Deus pelo pouco, Deus nos coloca no muito. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito te coloca. Para de murmurar o teu pouco, meu irmão. Para de reclamar pelo teu pouco. E às vezes você diz assim: mas por que ele não faz a multiplicação? É porque você não está agradecendo o teu pouco. Agradeça ao teu pouco. Ele levantou e disse: eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças. Levante a sua mão e vá agradecer a Deus. Você tem motivos para agradecer? Agradeça. Agradeça pelos livramentos, agradeça pelo arroz, pelo feijão na sua mesa. Agradeça a Deus pelo cuidado, agradeça a Deus pelo sapato, agradeça a Deus pela veste. Você não tem para desfrutar de tantas coisas, mas agradecendo. Agradeça a vida simples que você tem, porque Deus vai te colocando no muito, Deus vai te colocando no muito. Nessa escola, Deus vai pegar um pouco e fazer um muito. Oh, aleluia! Terceira escola, para a gente chegar. Terceira escola. Capítulo 18. Na terceira escola, nós chamamos a escola do Carneiro. O que a gente pode aprender nessa escola, meus irmãos? A gente pode aprender a lei e a lição da unidade. Porque Elias, ele vai reparar o altar, no sentido de consertá-lo, e diz o texto que ele vai colocar 12 pedras, uma perto da outra, não querendo saber se uma é pontiaguda, se outra é lisa, não querendo saber se uma é maior, se outra é menor, não querendo saber se uma é de uma cor, de outra cor. O interessante é que ele junta as 12 pedras, que representam as tribos, que representam o povo de Deus, a unidade, corta o novilho no meio, e a Bíblia diz que ele ora diante de todos, diante dos 800 e tantos profetas contrários. Diz o texto que Deus derrama fogo do céu, consome ali o holocausto, a lenha, queima as pedras, lambe a água, e o povo sai descendo, voltando para sua casa, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Agora, o que me trouxe aqui para ensinar os irmãos no sentido daquilo que eu aprendi de Deus, é a última escola de Elias, que é a escola do deserto. Esse capítulo 19 tem falado muito ao meu coração, porque olhe para mim, para você acompanhar o raciocínio que Deus me deu. Elias, pastores, ele vem de uma sucessão de vitórias. Ele tem vitória em Querite, tem vitória em Serepta, tem vitória no Carmelo. Mas depois de uma grande vitória, cuidado, não relaxe.
Depois de uma vitória conquistada no Carmelo, a Bíblia diz que Elias ele entra num sistema depressivo tão grande a ponto de pedir a morte. Nem parecia aquele Elias do capítulo 18 do Carmelo. Não parecia, porque não adianta nós exigirmos de homens aquilo que eles não podem dar. Parece que nós estamos vendo um Elias extraordinário no 17, querido, Sereta, Carmelo, mas o verdadeiro Elias está no capítulo 19. Olha a Deus! O verdadeiro Elias é o Elias que chora, que desabafa, que fala. O verdadeiro Elias é este Elias aqui, Elias humano. E esse processo culminou apenas em uma ameaça, quando Jezabel ameaçou Elias. E a Bíblia diz que Elias foge, vai para o deserto, deixa um moço, pede a morte, mas graças a Deus que ele encontrou Deus. Deus é um ser tão extraordinário. Prepare-se para você dar um aleluia aí. Deus é um ser tão grande que ele investiu tanto em Elias que não ia agora abrir mão dele. Não é uma depressão, não é uma fraqueza, não é uma angústia, não é um processo que vai virar o rosto e Deus vai olhar para mim, para você e para Elias e você não presta mais. Não, meu Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Foi atrás, porque Deus investiu tanto em mim e você, que Ele não vai abrir mão da minha nem da sua vida. Então eu quero que você analise comigo aí. Vamos lá. Os erros, primeiro, os erros de Elias na escola, por exemplo. Alguns erros que Elias cometeu nessa escola. Me acompanhe, 19, deixe sua Bíblia aberta. Alguns erros cometidos por Elias nessa escola. Capítulo 19, verso 1 e o verso 2 diz, vamos ler o seguinte: então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo e fugiu. O primeiro erro cometido por Elias na escola do deserto foi a fuga. Ele fugiu. Elias, na minha opinião, como estudante da mesma, no caso a Bíblia, ele não deveria ter fugido, porque quando se foge hoje, foge-se amanhã. O certo é nós enfrentarmos as dificuldades. O certo, ou o Espírito de Deus está falando, hein? O certo é nós encararmos os problemas, porque esses problemas podem ser maiores do que eu, mas não são maiores do que o Deus que eu sou. O grande problema de Elimelec, se a gente estudar o livro de Ruth, 85 versículos só no livro de Ruth. A palavra Elimelec, a tradução é tão bonita, mas ele não vivia isso. A palavra Elimelec no hebraico significa Deus é meu rei. Mas na verdade Deus não era rei de Elimelec, o marido de Noemi. Porque na hora da crise, e essa crise culminou, aconteceu no período de Gideão, no capítulo 6, porque capítulo 1 de Ruth, a Bíblia diz assim, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome. Então nós vamos procurar qual foi o período que houve fome. E o período que houve fome foi em Juízes capítulo 6, no período de Gideão, quando os amalequitas, quando os filhos do Oriente vieram, os midianitas, e saquearam. E a Bíblia diz que aquilo durou 7 anos.
Então foi nesse período que Elimeleque foi embora. Aí Elimeleque fugiu da crise, fugiu do problema e foi para o país de Moab, um país idólatra, descendente de Ló. Os moabitas adoravam alguns deuses, entre eles um deus chamado Camos, um deus que gostava de sacrifícios humanos. Então ele foi embora. Fugir não é a solução, porque na fuga ele afetou a família, porque lá no país de Moab morre ele, morre Malom, morre Quilion, morre tanta gente. Então eu, como ministro da palavra, eu venho aqui essa noite falar para você: não fuja das crises, não fuja dos problemas, encare em nome de Jesus, porque o teu Deus é maior, o teu Deus é maior. Pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele, mas é para apertar mesmo. Diga assim: não fuja das crises, não fuja dos problemas. Diga para ele: tu serves um Deus grande, tu serves um Deus de milagres, tu serves um Deus que abre portas, tu serves um Deus que multiplica. Aleluia, nosso Deus. Então não adianta nós fugirmos. Primeiro erro de Elias na escola, fuga. Outro erro, vamos analisar aqui, ó. Está no quarto. Olha, eu já estou assim, porque incrível que pareça, eu já uso óculos há anos, mas eu vou aumentar a lente. Verso 4, vamos ler a sequência. Assim, vamos começar. Verso 4 diz assim. Não, verso 3. Elias teve medo, correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Segundo erro, eu estou só comentando os erros para depois começar a comentar como é que Deus trata. Segundo erro de Elias na escola do deserto foi que ele deixou o moço, deixou quem poderia lhe aconselhar, orar junto, chorar junto. Sabe por quê? Porque não tem coisa pior é nós atravessarmos problemas sozinhos. Quem está entendendo, diga amém. Não tem coisa pior é nós procurarmos um ombro amigo e não encontrá-lo. Não tem coisa pior na hora da crise nós caminharmos só. E Elias, ele deixou o moço e deixou simplesmente aquele que poderia lembrar para Elias que até aquele momento Deus tinha sido fiel na vida de Elias. O que é interessante desse erro é que quando Elias abandona o moço, olhe para mim, olha, eu fui estudar Elias do capítulo 1, verso 1 até o 4, ele é um Elias, já está depressivo. Mas do 4 em diante, quando ele deixa o moço, ele fica pior. Não queria ver. Olha Deus. Eu gosto que vem a gente. Então até o 4, ele é um jeito. Do 4 em diante, aí que ele vai pedir morte, ele vai entrar na caverna. Quer dizer, eu aprendo que Deus vai colocar pessoas fiéis no nosso caminho. Não, se tu não levar essa glória a Deus, eu vou ficar até meia-noite. Deus vai colocar pessoas fiéis no nosso caminho para chorar conosco. Não tem coisa pior. Eu já preguei aqui, eu já disse isso, digo de novo, e se voltar no que vem, digo de novo. Eu não tenho problema em repetir mensagem e coisas, não há nenhum problema nisso. Quando Davi foi para a caverna, eu pensei assim: por que depois da vitória com Golias, Davi foi para a caverna? E fui estudar. Eu descobri, coisa de pregador, duas razões pelas quais Davi foi para a caverna. Primeiro, porque Davi era salmista, ele era um adorador, ele cantava. E ele cantava dentro de casa, ele cantava no pasto, ele cantava onde estava, porque ele era um salmista, não é? Um adorador. Aí Deus levou ele para a caverna para quê? Para ele cantar também dentro da caverna, para ver se realmente ele é um adorador nato. Porque adorador que é adorador, adora a Deus na prova, adora a Deus na vitória, adora a Deus dentro de casa, adora a Deus
pela qual Deus levou Davi para a caverna, porque lá que ele encontrou os seus verdadeiros amigos. Sabiam disso? Porque lá ele deu abrigo para 400 pessoas, depois mais 200. E a Bíblia fala que eles eram endividados, era só gente boa, endividados, entristecidos, fracassados, mas Davi honrou esses homens. Porque quando você, olha para mim, isso aqui é profético. Quando você honra alguém na prova, você nem imagina o amigo que estará nascendo na hora da sua vitória. Eu gostaria tanto de beber as águas do poço, e eles foram lá, sacrificaram suas vidas, mas trouxeram água para o rei. Levante a mão que eu vou profetizar. Deus vai colocar pessoas para chorar contigo, se alegrar contigo, mas não deixe seus amigos. Não ande só, eu vou falar porque Deus está mandando, eu estou aqui como profeta. Para de andar só, para de se isolar, para de achar que você é uma ilha, para de achar que você já não, porque eu não preciso de ninguém. Cuidado, a depressão atinge nessa hora. Quando a gente anda com alguém, com amigos, aí alguém bate no ombro e a gente pode estar bem arrasado, aí alguém bate no ombro e diz: rapaz, levanta a cabeça, Deus já te deu vitória, vai te dar vitória hoje. Aí você caminha mais um pouco. Olha, quando Noemi disse para Orfa: você pode voltar, Orfa só estava esperando isso. Mas quando Noemi disse para Ruth, o nome Ruth significa amizade, quando falou para Ruth: tu também pode voltar, Ruth olhou para Noemi e disse: eu voltar? Não, eu vou caminhar com a senhora. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Vocês estão entendendo? É que eu não quero parar, eu não posso rapidinho, mas vocês já pararam para notar por que Paulo, todo final das suas cartas, Paulo disse, só um exemplo, carta a Filemão, que não tem capítulo, o rico Filemão da cidade de Colossos. Se você analisar lá o finalzinho da carta, Paulo diz assim, Lucas manda saudação, Epáfras, Aristarco. Vocês já pararam para pensar que Paulo sempre no final diz: Timóteo, manda um abraço. Ele sempre estava com pessoas ao seu lado. Mas isso ele aprendeu chorando, porque quando ele menosprezou João Marcos na primeira viagem, ele pensou que ele era bom. Amigo, não conversa. Quando ele pensou que ele era bom, e quando ele discutiu com Barnabé, lá na frente, ele maduro, percebeu que o que vale é amigos. Glória a Deus! Aleluia! Hoje, eu não preciso de ninguém, mas a velhice vai chegar, a idade vai chegar. Paulo, no processo da força, ele disse para Barnabé: ele é covarde, ele não anda comigo. Aí houve uma ruptura ali, em termos de ideia, cada um foi para o lado. Lá na frente, ele disse: só Lucas está comigo. Manda Marcos, porque ele é muito útil. Não deixe de aprender. Ao aprender como Paulo, honre hoje, honre agora, honre essa pessoa na prova, porque estará nascendo um grande amigo. Coloque sua mão no ombro de alguém. Diga para ele: ande comigo, caminhe comigo. Diga para ele: eu estou aqui para incentivá-lo na hora das tuas crises, na hora dos teus problemas. Eu quero ser canal de Deus para dizer: o teu Deus é vivo, o teu Deus é forte. Diga para ele: você pode contar com as minhas orações.
são versos iguais praticamente. No verso 10, Elias reclama, desabafa e diz: só eu fiquei. No verso 14, ele diz a mesma coisa: só eu fiquei. Esse é um erro mortal de Elias, porque ele pensava que ele era a última bala, ele pensava que ele era o último pregador, ele pensava que ele era a última flecha, ele pensava que ele era o último vaso. Isso aqui é egoísmo. Isso aqui é limitar o poder de Deus. E você perceba que quando Elias diz só eu fiquei, aí Deus disse assim: eu vou corrigir o negócio aí, Elias. Era para você ter dado para Deus só isso. Vou repetir. Quando Elias diz só eu fiquei, aí Deus disse assim: eu vou corrigir o negócio. Lá em Bernardo, o camarada Mineiro diz: eu vou corrigir esse trem. Eu fiquei. E ele estava tão convicto, pastor Nitinho, que ele fala: eu fiquei no 10 e eu fiquei no 14. Ele tinha consciência, porque judeu, quando repete 2 ou 3 vezes, isso significa grau de consciência. Ele tinha consciência que ele era o último. Aí Deus me deixa eu corrigir. Só a título de informação, Elias, eu ainda tenho 7.000. Honra a posição que Deus tem te dado, honra o trabalho que Deus tem te dado, porque tem gente muito melhor do que eu, mas aprove a Deus me escolher, aprove Deus colocar esse Brasil, que não é grande, mas esse Brasil é como hoje, eu digo que esse Brasil é como se fosse Uberlândia, não tem mais distância para mim, não tem um lugar onde eu não fui, não tem um beco onde eu não entrei, não tem, eu conheço, mas a gente tem que honrar, sabe por quê? Porque foi Deus que colocou sabedores de que tem gente na reserva, tem gente sendo preparada, tem muita gente aí que Deus ainda vai levantar, porque a obra é dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando ele diz só eu fiquei, ele está dizendo que Deus é limitado e Deus não é. Nunca pense que você é melhor do que alguém. Ah, se eu não canto, não vai, se eu não prego, não vai, se eu não dirijo, não vai. Quem te falou isso? Você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer essa oportunidade que Deus tem te dado, tem te colocado, aleluia. Tem muita gente, muita gente. Bom, são erros e mais erros e outros erros que ficarão para as próximas oportunidades. Outra coisa, como é que Deus vai corrigir esses erros cometidos por Elias? Como é que Deus vai tratar? Olha, isso que eu perguntei para a Bíblia, que a gente aprende no seminário, fazemos perguntas para a Bíblia, né? Existe uma regras ali. Eu perguntei para a Bíblia: como Deus vai tratar Elias e como Deus trata um obreiro, um crente, um servo dele quando está nessa situação? Como é o tratamento de Deus, a ação de Deus? Será que Deus vira as costas? Será que Deus diz assim, covarde, medroso, fraco? Primeiro, Deus não falou nada disso para Elias. Não tem uma expressão na Bíblia que Deus tenha jogado no rosto de Elias as suas falhas. E aquele momento, Deus não fez isso. Primeiro, Deus veja só, verso 4, diz assim, 4 eu já li, né? Verso 5. Verso 5, o que Deus vai fazer? Vai deixá-lo dormir, e enquanto Elias dorme, Deus vai preparar uma comida para Elias. E não foi a primeira vez que Deus prepara a comida para Elias. A primeira vez foi lá no Querite, sim ou não? Deus mandava o pão e a carne através dos corvos. Aqui, se tu não der glória a Deus, está mal, hein? Aqui é o próprio Deus, porque a Bíblia diz aqui, anjo do Senhor. É uma palavra teofânica, é Deus. Teo é Deus, fania, aparições. As aparições de Deus. Foi o próprio Deus. Parece que eu estou vendo. Prepare-se para dar glória a Deus aí. Elias debaixo dos roncando, dormindo. Aí Deus dizia assim: dorme, meu servo,
porque quando você acordar vai ter uma comidinha para você aqui. Quando você acordar vai ter. Esse Deus é maravilhoso. Deus deixou ele dormir porque o sono refaz. Segundo, Deus deixou ele comer. Aí Deus, o anjo toca nele e olha, se tudo der uma aleluia ali, eu não sei mais. Quando o anjo toca nele, ele acorda, ele sente aquele cheiro. Deus começou a mudar o ambiente através de um cheiro gostoso, de um pão assado, de uma botija de água. Quem trouxe essa botija? Eita, Deus é maravilhoso. Levante a mão, Deus te entende. Aí como é que Deus faz mais? Deus deixa ele dormir de novo, dorme. Aí continua trabalhando lá enquanto a gente dorme. É por isso que o termo diz assim, o versículo diz: o choro pode, diga comigo, o choro pode. Vamos analisar. A Bíblia não está dizendo que ele vai. Pode, ok? O choro pode durar a noite. Tem uma vírgula, mas a alegria não é uma hipótese. O pode é uma hipótese. O choro pode é uma hipótese. Mas a alegria não é. A Bíblia diz: mas a alegria vem. Ela vem. Melhor você ter melhor, vou falar melhor essa glória a Deus aí. A alegria vem. Ela vem. Não é hipótese, ela vem. Então sempre depois da noite tem um dia. Grave sempre isso é uma lógica normal. Outra coisa, como é que Deus vai resolver o problema de Elias e curá-lo nesse momento? Olha só na escola, verso 10. Deixa eu ler o verso 10, eu estou terminando, em 5 minutos eu finalizo. Verso 10 diz assim: respondeu ele. Bom, para entender o 10 tem que ler o 9, né? Ali entrou numa caverna, verso 9, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui? Deus está dentro da caverna, sim ou não? Deus está dizendo: só tem um lugar para um aqui. Sai você, não você. Que fazes aqui? Ele responde: tenho sido, isso que eu fico pensando, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Aí Deus vai falar com ele. Aí verso 14: respondeu Elias: eu tenho sido, eu fui, eu fiz, tenho sido, só eu fiquei. Perceba uma coisa: Deus deixou Elias falar. Deus não interrompe Elias. Deus sabe que é necessário nós falarmos, tirarmos do coração o peso, a angústia. Nenhuma hora Deus disse: para com isso, eu não quero saber do teu problema. Ei, Deus não faz assim. Não tem assim, né? Deus diz: fala. Deus colocou Elias no divã e com um psicólogo passou por Elias, e Elias só dizendo: eu tenho sido, fizeram voz de Deus, sim, porque é uma técnica que Deus usa, porque às vezes a gente tem que orar. Olha Deus! Não tem momento na nossa vida que a gente dá grito, agora a gente dá um grito sempre melhor, que a voz, a fala é uma cura. Por isso que tem os psicólogos, os terapeutas aí, sabem melhor do que a gente não melhor que eu. Porque Elias, por que Deus deixou Elias falar? Porque Elias, no capítulo, verso 4, deixou o moço, então ele está andando só. Estou na Bíblia ou não estou? Quem podia ouvir o desabafo dele, ele deixou há 40 dias de caminho atrás. Estou na Bíblia ou não estou? Então agora ele encontrou Deus, e quando viu que era Deus, e deu um detalhe: para o
metade, parece que Deus não sabe a outra metade. Então não adianta, tem que falar tudo. Chegue diante de Deus, rasgue o seu coração, meu irmão. Chegue diante de Deus, diga onde dói, aonde a pedra machucou, aonde está sangrando, aonde está ferido. Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é companheiro, Deus vai te ajudar. Mas tem gente aí que faz, não vou falar, segura aí. Tem gente que faz um drama, coloca Deus tão distante dele. Oh, meu reverendíssimo, oh, não, ele é Pai. Ele está mais próximo do que você imagina. Levante uma das mãos que você tem, glória a Deus. Ele está mais próximo do que você imagina. É por isso que quando eu falo sobre oração, eu digo sempre que oração não tem esboço, não tem regra para orar. Primeiro a gente agradece, depois a gente pede. Não, oração é conversa, é diálogo, é você falando com o seu pai, é o pai falando com você, é você mostrando para ele mostrando para você. Elias, ele falou, ele encontrou Deus, disse: agora chegou a minha oportunidade. Porque lá na primeira escola os corvos iam, lá na segunda escola foi a mulher, lá na terceira escola foi o fogo. Agora era o próprio Deus que estava lá. Começou a falar: tenho sido. Agora, a última lição que eu vejo aqui, que para mim é extraordinária, depois de uma pesquisa, estude. Percebam comigo, percebam que quando Elias falava com Deus, ele só falava no passado. Eu fui, eu fiz, quebraram, destruíram, quero a morte. Quando Deus falava com Elias, Deus só falava no futuro. Ungirás, colocará, você não entendeu. É Bíblia, não é, meu irmão? É Bíblia, não. Elias diz assim: eu fiz, eu fiquei, tenho sido, eu fiz, acabou a minha história. Ali Elias disse: minha história acabou. Eu fiz. Aí Deus disse: ungirás, colocarás, ungirás. Um falava no passado, o outro só falava no futuro. Um dizia acabou, o outro dizia não acabou. Um dizia vou morrer, aí outro dizia ainda o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Então o que eu quero dizer para terminar essa palavra tão simples essa noite? Deus olha para Elias e diz, por isso que eu li os versos: volta, ungirás, colocarás. Quer dizer, Deus só está falando no futuro. Nenhuma hora, escute, isso aqui é a Bíblia, mais pura Bíblia. Nenhuma hora Deus falou do querido para Elias, nenhuma hora Deus falou do Serepta, nenhuma hora Deus falou do Carmelo. Deus deixou tudo isso para trás, olha para Elias e diz: o meu melhor ainda vai chegar. Então, quando eu penso que o meu ministério acabou, eu estou enganado. Quando eu penso que é o final, quando eu penso que os meus olhos já viram tudo, Deus se manifesta dizendo: olha para frente, olha para frente, olha para
e diga para ele: o melhor de Deus. Mas não diga olhando para mim, não, porque você está falando com o seu irmão. Diga: o melhor de Deus está lá na frente, está depois da caverna, está depois da escola. O melhor de Deus está depois de Queridos. O melhor de Deus está depois de Serepta. O melhor de Deus está depois do Carmelo. O melhor de Deus está na frente, 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 está na frente. Quando o melhor de Deus, eu vou continuar, está na frente, está na frente. Levante-se, glória a Deus, fica de pé, glória a Deus. Levante, fique de pé, glória a Deus. Adore a Deus. Quem pode adorá-lo, adora. Quem pode adorá-lo, adora. Quem pode adorá-lo, adora. Quem pode adorá-lo, adora. Levante a mão direita, feche os olhos. Receba que eu estou recebendo de Deus aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Coloque essa mão ungida no ombro do meu irmão. Coloca, transmita para ele, transmita para ela. O melhor de Deus está depois da escola do deserto. O melhor de Deus está na frente. Agora sente, o melhor está por chegar. O Espírito de Deus manda dizer nesta igreja: você não pode trazer carne e pão, mas ainda o melhor está na frente. Você viu azeite e farinha multiplicar, mas o melhor ainda está para chegar. Você viu fogo cair do céu, mas o melhor ainda vai chegar, vai chegar, vai chegar. Oh Pai, obrigado. Eu quero orar esta noite. Quero chamar você que está vivendo a escola do deserto. Venha aqui para frente que nós vamos orar. Você que está atravessando essa escola, pode vir. Deus vai te aprovar. Oh Espírito Santo, pode ficar em pé para facilitar. Venha, aleluia. Oh, tem coisas lindas depois dessa escola. Elias pensou que era o final de sua vida, mas não era. Era o começo. Era o começo do grande mover de Deus. O que eu gostaria de clausurar e inocular é que Elias vem numa sucessão de vitórias, mas um fracasso não quer dizer que a vida acabou. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está falando. Elias vem numa sucessão de vitórias. Elias não estava acostumado com ameaças. Elias não estava tão bem. Feche os teus olhos. Elias está vindo do Queridos, povos, trazendo pão e carne. Elias está vindo de Serepta, aonde a farinha multiplicou o azeite. Elias está descendo do Carmelo,